Olá, web espectador da TV Itajubá, a TV que pega no seu smartphone. Hoje, as principais notícias do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, a convocação da Seleção Brasileira e a crônica com o professor Ronaldo Abranches, trazendo no Dia Internacional da Mulher, o futebol se curva diante do empoderamento feminino. Acompanhe agora um trechinho dessa crônica do professor Ronaldo Abranches. Futebol é um esporte que em todo o planeta sempre foi muito masculinizado. Culturalmente, no Brasil, este fenômeno social ainda ficou mais evidenciado. Até mesmo a população dos estádios sempre teve uma baixa frequência. Porém, com o empoderamento feminino, a presença das mulheres tem aumentado em todos os esportes, inclusive no futebol. O mais interessante é que essa presença não é somente como torcedoras, mas também como atletas. O Brasil tem se destacado em várias modalidades femininas. Voltando à paixão do brasileiro, o futebol, no Brasil, embora tivemos aí a insuperável Marta, a situação do futebol feminino nunca chegou ao topo como o masculino. Porém, após a seleção brasileira feminina, que sempre teve técnicos masculinos, e agora a CBF contratar a técnica feminina Pia, o Brasil mudou radicalmente o seu desempenho, mantendo inclusive uma invencibilidade de 9 jogos e nessa invencibilidade enfrentando grandes potências do futebol feminino. E para fortalecer a base, a CBF agora está exigindo que os clubes da elite do futebol brasileiro mantenham times femininos para disputar o brasileiro, possibilitando aí um estímulo para o crescimento do futebol feminino. O brasileiro tem possibilitado aí novas oportunidades para atletas, consequentemente isso favorece o aumento de escolinhas de futebol feminino. Tudo isso vem, com certeza, estará aí promovendo e melhorando o nível do futebol feminino no Brasil. Assim, mais uma vez, as mulheres se mostram em constante evolução no futebol. No Dia Internacional das Mulheres, os estádios aí de todo o Brasil buscaram várias maneiras de homenagear o sexo que há muito não se trata como sexo frágil, mas sim de muita determinação, inteligência e, logicamente, a elegância de sempre. Que os homens saibam aceitar o protagonismo feminino, não como ameaça, mas como a natureza que se aflora para o bem de todos e de todas. Parabéns a todas as mulheres deste planeta. Pelo menos essa é a minha opinião. De volta agora, nesse primeiro bloco, trazendo as principais notícias do Campeonato Carioca, nós temos o Flamengo no clássico 3-0 com a equipe do Botafogo, jogão de bola, Vasco 0-0 com a equipe do Volta Redonda e o Fluminense 4-0 na equipe do Resende. Então só o Vasco ali dos times grandes trazendo esse entrave, esse 0-0 com a equipe do Volta Redonda. Depois, no meio da semana, o Flamengo tem o jogo pela Copa Libertadores. O Campeonato Carioca segue agora na Taça Rio e parece que o segundo turno, ou seja, a Taça Rio, está se repetindo o que aconteceu aí com a Taça Guanabara, que foi o primeiro turno. Já foram 2 rodadas e Flamengo e Fluminense se destacando cada um no seu grupo, e os outros 2 grandes, Vasco e Botafogo,
já perdendo importantes pontos. Então, no Campeonato Carioca, veja, Grupo A, Flamengo em primeiro lugar com 6 pontos, depois vem os clubes aí com 3 pontos. No Grupo B, o grupo do Fluminense e Vasco, está o Fluminense com 6 pontos e o Volta Redonda também com 6 pontos. O Vasco estando lá em quarto lugar com 2 pontos, ou seja, 2 empates. E o mais preocupante não é só a questão da pontuação. Nós temos aí, na Taça Rio, serão 5 rodadas, porque são 6 clubes e ela disputa entre si. A preocupação é exatamente o que o Vasco tem jogado. Nesse jogo de ontem, muita dificuldade, né, de criação principalmente, o meio de campo do Vasco. E aí fica bastante preocupante aí para a sua torcida, cada vez mais o técnico Abel, com um plantel, né, muito limitado, mas a corda arrebenta sempre para o lado do técnico. Então, temos aí mais 3 rodadas, e na próxima rodada, o Vasco pega exatamente o Fluminense. Fluminense que, depois do Flamengo, é o time mais forte, né, dando goleado. Veja a situação como está complicada para o Vasco da Gama. Uma questão importante do campeonato desse ano é que, se o Flamengo for campeão também do segundo turno, ou seja, da Taça Rio, isso não garante que ele vai ser campeão direto. Por quê? O regulamento ele já prevê que, se isso aconteça, o clube com maior pontuação no campeonato todo irá para a decisão, exatamente para que haja decisão. Então, fica aí a expectativa do desempenho de Vasco e Botafogo aí nas próximas rodadas. Aproveitando para só passar mesmo os resultados, para o Campeonato Paulista, nós temos Palmeiras 1-1 no empate no meio de semana com Ferroviária, Novo Horizontino e Corinthians 1-1, a equipe do Corinthians não conseguiu se impor frente ao Novo Horizontino e acabou no empate lá de 1-1. Santos e Mirassol 3-1 para o Santos. A gente puxa esse gancho agora para falar que amanhã, às 21 horas mais 30 minutos, a equipe do Palmeiras enfrenta o Guarani. Jogão de bola, Palmeiras e Guarani pela Copa Santander Libertadores. Depois, Santos e Delfim, também amanhã, às 19 horas e 15 minutos, mais um jogão da Copa Libertadores. No Paulistão desta rodada, tivemos aí 2 jogos que chamaram a atenção. Primeiro, o empate, né, do Corinthians com o Novo Horizontino, que o Corinthians já está numa situação da tabela complicada. Nessa rodada complicou-se mais ainda. O Corinthians, que está no grupo D e está na lanterna do campeonato, né? Grupo D está o Guarani em primeiro com 13, o Red Bull Bragantino em segundo com 11, a Ferroviária em terceiro com 10, e aí vem o Corinthians também com 10 pontos. E a grande questão é as dificuldades que o Corinthians tem tido nos seus jogos. Faltam 3 rodadas e o Corinthians tem pedreira pela frente, tem o maior rival, que é o Palmeiras. Então, os próximos jogos do Corinthians é o Ituano em casa, o Palmeiras em casa, jogando contra o Oeste fora. Então veja que a pressão realmente está aumentando e muito, né, para o técnico do Corinthians, técnico novo. Está sendo muito criticado por não ter assumido de imediato, pediu férias, ficou um tempo e perdeu um tempo extremamente importante, né, que é no início da temporada. Tem que dar um tempo para o técnico, mas a verdade é que o técnico está extremamente pressionado. Tudo que acontece no Corinthians borbulha com muita facilidade. Em uma situação dessa, um risco, né? Já pensou o Corinthians não se classificar? E pior, não podemos excluir
possibilidade de rebaixamento do Corinthians do Campeonato Paulista. Eu acho meio difícil, mas existe essa possibilidade. O outro jogo também muito questionado, aí sim a derrota do São Paulo nessa rodada. Mas sob o ponto de vista de tabela, o São Paulo, que está no grupo C, ele continua em primeiro lugar com 15 pontos, em segundo o Mirassol com 13, terceiro a Inter de Limeira com 10 e quarto o Ituano com 9. A grande questão do São Paulo é ele realmente não conseguir, né, se deslanchar no campeonato. Tem uma partida boa, e aí, nossa, acho que agora o São Paulo vai. De repente ele tropeça novamente. Então, a grande dúvida, né, coitado da torcida do São Paulo, fica nessa ansiedade, até que ponto, até quando, né, esse time vai realmente pegar uma dinâmica e manter, né, ter uma continuidade aí no seu desempenho. Então o Campeonato Paulista, com exceção aí do grupo D, que é o grupo do Corinthians, os demais mantêm aí com os grandes, tendo aí grande possibilidade, inclusive o Santos do grupo A já está classificado, mas o Palmeiras, embora esteja no segundo do grupo B, também não vejo nenhum problema em termos de classificação. O risco mesmo que eu vejo, potencial de não classificação, é exatamente do Corinthians no grupo D. Pulando agora para falar do Campeonato Mineiro, a gente traz aí o destaque no Campeonato Mineiro, que foi a torcida do Atlético, 54 mil torcedores acompanhando a vitória no clássico de bola, 2-1 para a equipe do Atlético Mineiro, um mosaico muito lindo. O Atlético fez em homenagem a uma das cantoras que sempre esteve apoiando o time, que é a Beth Carvalho. Vou festejar no seu sofrer, e uma alusão ali à queda da Série B, muitos balões com a letra B na camiseta, muita zoação, que é uma zoação saudável. Você vê que ontem não teve briga, não teve nada. Foi na bola que o Galo ganhou por 2-1 com 2 golaços, um do Igor Rabelo, outro golaço de fora da área do Otero. Então, o Fala Zezé, bom dia, cara, o pessoal zoando lá, e um jogão de bola. Campeonato Mineiro desse ano parece que tá um pouco mais movimentado, com mais expectativas, exatamente em função de tanto o Atlético quanto o Cruzeiro estar com um desempenho mais baixo, e aí possibilitando, né, que clubes menores estejam brigando lá nessa fase aí de classificação. Isso para o campeonato é interessante, embora a torcida tanto do Cruzeiro quanto do Atlético aí num sofrimento que não estão acostumados no Campeonato Mineiro. Após a rodada, faltando 3 rodadas, né, do Campeonato Mineiro, então, ou seja, entrando na reta final, está aí a América com 18 pontos, né, o Tombense em segundo lugar, o Caldense em terceiro, e o Atlético conseguiu então chegar a 4º lugar. Lembrando que classifica 4. Se terminasse hoje, o Cruzeiro não estaria classificado, porque o Cruzeiro vem exatamente em 5º lugar. E isso se deve principalmente aí à grande rivalidade, o grande jogo que teve nessa rodada, Atlético e Cruzeiro, e tendo a vitória do Atlético por 2-1 exatamente no final aí da partida, o Atlético conseguindo tirar esses 3 pontos em cima do Cruzeiro, entrando então no G4 aí na fase de classificação. Então, a outra partida que foi destaque nessa rodada foi o empate do América contra o Boa. Para nós aqui do sul de Minas, a gente fala ao contrário, né? Embora o jogo foi lá no campo do América, no Independência, o empate do Boa, a gente tem sempre que estar torcendo para o Boa. O Boa que chega a 8º lugar do Campeonato Mineiro, isso traz um alívio. A gente estava muito preocupado com o rebaixamento do Boa, mas eu vejo que tanto Coimbra quanto Tupinambás, que está em 11º e 12º respectivamente,
totalmente inativo, né? Provavelmente deve ser rebaixado esses dois clubes, possibilitando o Boa, que está tendo realmente uma reação agora mais no segundo momento, né? Mais no final do Campeonato Mineiro. Então, fica aí a expectativa agora, né, dessa briga e do Cruzeiro conseguir realmente uma reação para entrar no G4. Para entrar no G4, nós temos aí a possibilidade, de repente, do Caldense, que está em terceiro lugar com 17 pontos. Então, do Cruzeiro, 14, para o Caldense, são 3 pontos, é uma rodada, né? E a gente está torcendo muito para o Caldense, que é aqui do sul de Minas, uma campanha maravilhosa, e tudo que a gente espera é que o Caldense consiga realmente se classificar aí para a semifinal. De volta agora, temos tudo sobre a seleção brasileira, a convocação do técnico Tite, mandou 3 nomes, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, 3 nomes da equipe do Flamengo lá para eliminatórias. Então nós temos a convocação do Tite, o Alisson, goleiro, estava machucado, então não foi convocado. Aí nós temos o goleiro Ederson do Manchester City, Ivan da Ponte Preta, e o goleiro Everton da equipe do Palmeiras. Zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, ambos do Paris Saint-Germain. Éder Militão do Real Madrid e Felipe do Atlético de Madrid. Laterais Daniel Alves do São Paulo. O que me impressiona é que o lateral Daniel Alves está jogando como meio campo na equipe de São Paulo e está como lateral para a equipe do Tite. Danilo e Alexandre da Juventus e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Meio-campistas: Casimiro do Real Madrid, Arthur da equipe do Barcelona, Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo, Bruno Guimarães do Lyon, Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Atacantes: a volta do Neymar, que não jogava pela seleção desde o dia 13 de outubro no amistoso contra a equipe da Nigéria. Roberto Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City e Everton do Grêmio, mais conhecido como Cebolinha. Então, a gente tem essa convocação que vai ser para os jogos da eliminatória. Brasil joga no dia 27 de março contra a equipe da Bolívia, lá na Arena Pernambuco. Depois vai a Lima, no Peru, dia 31/3, enfrentar a seleção do Peru. E a Copa América esse ano, a gente traz um destaque que o Brasil vai defender o título da Copa América, né? Lembrando que o Brasileirão esse ano não para por conta da Copa América, então segue o fluxo normal. A gente vê que o Tite falou que não tem nada conversado com nenhum time. Não vou conversar com o Flamengo, não vou conversar com o Palmeiras, também que tem possíveis nomes para a seleção. Na verdade até teve o Everton, então não conversou com ninguém, não deu prioridade para ninguém ali, safando os nomes. Em relação à convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite nessa última sexta-feira, eu diria que não teve grandes novidades. A introdução de alguns jogadores do Flamengo era totalmente previsível, aliás, né? Independente do clube da qual a pessoa torce, era unanimidade aí a convocação do Gabigol, do Bruno Henrique. O Everton Ribeiro, embora toda a crônica sempre colocou realmente que ele tem jogado um futebol que merece convocação, mas o clamor não era tanto assim, né? Então, a minha opinião sobre a convocação é que, primeiro, Daniel Alves não tem jogado na lateral, ele foi convocado como lateral e tem jogado como meio de campo, né, no São Paulo. A outra questão também que eu coloco, né, que eu questiono, essa convocação do Daniel Alves, um jogador que tem boa condição atlética, sem dúvida, mas a gente percebe aí nessa convocação do Tite uma certa busca de segurança, né?
medo de estar colocando novos jogadores. Então ele está sendo um pouco conservador nesse momento. Porque se a gente analisar como preparação para a Copa do Mundo 2022, dificilmente o Daniel Alves, né, pela idade, estará disputando. Nesse mesmo aspecto eu coloco aqui a convocação do Thiago Silva, também com uma idade já mais avançada. Dificilmente ele vai disputar a próxima Copa do Mundo. Então, por que, né, Daniel Alves convocado? Por que Thiago Silva? E um outro questionamento que eu faço é em relação à convocação do Felipe Coutinho, que na seleção brasileira realmente tem tido muita dificuldade, não vem tendo um bom desempenho, mas nos clubes também, por onde passa, já mudou de clube, ou seja, existem jogadores com desempenho melhor do que o Felipe Coutinho, mas tudo indica que o Tite está aí buscando preservar aí o grupo que estava com ele, né, no último título, né, da seleção. O Tite tem muito disso, né? Os três aí convocados, né, novos, Bruno Henrique, Gabigol, embora o Bruno Henrique está vindo de uma contusão, mas realmente os dois estão num momento fantástico. Eu acho que inclusive pode, na seleção brasileira, ajudar o entrosamento que tem os dois, e aí precisa saber até que ponto eles vão jogar da mesma maneira que joga no Flamengo, né? Vão jogar na seleção da mesma maneira. Veja que o Firmino, outro convocado, né, para a seleção, tem um grande desempenho no Liverpool, mas na seleção não consegue. É deficiência do jogador? Acredito que não. É muito mais a maneira de jogar. A maneira que o Firmino joga no Liverpool é diferente que ele joga na seleção brasileira, e na seleção brasileira ele não consegue o mesmo desempenho. Quer dizer, tudo isso envolve aí o esquema tático, e aí, logicamente, as peças que compõem esse sistema depende muito da maneira de jogar, da filosofia do técnico. Então, muita expectativa, é um momento importante, porque nós estamos falando de Copa do Mundo, quer dizer, são jogos já da classificatória para a Copa do Mundo. Bolívia, dia 27, jogando lá na Arena Pernambuco, e no dia 31, contra o Peru, né, jogando na cidade de Lima. São jogos aí já pela classificatória da Copa do Mundo, um campeonato extremamente importante. É isso que eu vejo aí dessa convocação do técnico Tite, que está no momento com 77,78% de aproveitamento, um aproveitamento relativamente bom, porém o técnico Tite já vem sendo questionado, principalmente após a eliminação da última Copa do Mundo. Olá, sobre o futebol local, falando sobre o Huracan e a segunda Supercopa Itajubá de futebol amador. No dia 18, a gente foi lá na LID, Liga Itajubense de Desportos, acompanhar, né, na verdade, o sorteio da segunda Supercopa Itajubá de futebol amador. Com a gente lá estava o pessoal do UCASME, que é a União de Clubes Amadores do Sul de Minas, o pessoal da LID, do Huracan, representante de todos os times. Então, foram 8 equipes, são 8 equipes que vão disputar nesse campeonato. Então nós temos a equipe do Huracan, a equipe do RAC também vai fazer essa disputa, Diamantes, Raça Leão, Esporte Clube São José lá de Paraisópolis, o Elite também e o Laje de Maria da Fé. Então, 8 equipes para fazer essa disputa. Eu vou ficar devendo um nome aqui que a gente não encontrou, mas eu consigo buscar na pauta e jogar para você na próxima edição. Então a gente conversou com o Amauri lá, a Amauri falando pra gente sobre tudo que acontece, como que vai ser essa segunda Supercopa Itajubá de futebol amador. A Amauri é presidente do Huracan, mas ele está à frente ali na organização também, junto com o pessoal da LID, o Onofre, meu caro amigo cruzeirense Onofre. Aí, nisso o que acontece? A gente vê
que o Huracan tem alguns nomes de destaque. Então, o goleiro Du, olha aí que defesa do goleiro Du, saída de bola, um goleiraço. A gente tem o Yura Shears, que é o quê? São a torcida do Huracan, são as chefes de torcidas e os meninos também, que dão um show no intervalo, no início dos jogos. A gente tem algumas fotos, a gente vai divulgar melhor como que é esse trabalho do Yura Shears. Segundo a Supercopa Itajubá de Futebol Amador, com parceria da Prefeitura Municipal de Itajubá, o CASME e da LID, garante para você muita emoção. Começa no dia 22/3, vai ter o primeiro jogo, já foi sorteado os confrontos, a gente vai trazer para você todos os confrontos. Tem a foto aqui, ó, do dia do sorteio, né? E a novidade nesse final de semana foi o nosso presidente. Olha essa foto, a Mauri com a camiseta do Huracan, primeira vez jogando com a camiseta do Huracan, entrando em campo com a camiseta do Huracan. A Mauri falou que é um sentimento indescritível de colocar essa camiseta e ir para dentro de campo lá. É futebol, meu amigo. Você tá na frente de um clube ali, você põe a camisa e vai para campo, a emoção fala mais alto ali. E a bateria do Huracan, bateria Furacão, bateria da torcida uniformizada Huracan, chama Furacão. Participe, fazer um showzaço lá para apoiar o Huracan nessa segunda Supercopa Itajubá de Futebol Amador. Então a gente fala rapidinho aqui sobre o que é essa segunda Supercopa, que ela vai ser no estilo ali mata-mata. Primeiro colocado da chave, são duas chaves com 8 times. Primeiro colocado joga contra o quarto, segundo e o terceiro. Jogaços de bola. A gente tem a equipe do Hack, que foi campeã no passado, e o Huracan, que sempre apresenta um belo futebol. A gente conversou com o Osmar, falando sobre a categoria dos meninos. Então você vai ver um jogaço de bola. O campo do Huracan muito bem preparado para receber esses jogos. E a TV Itajubá tá lá na segunda Supercopa Itajubá de Futebol Amador. Itajubá, vamos para cima. Huracan, Hack, Diamantes, Laje, todas as equipes participantes. Vamos fazer um belo torneio. Segunda Copa Itajubá de Futebol Amador em parceria com a TV Itajubá. Bola na rede, se despede por aqui. Acompanhem, jogaços de bola.